Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Todo Dia News, segunda edição. Confira os destaques desta segunda-feira, dia 18 de abril. Motociata reúne 20 mil pessoas no recinto da Festa do Peão, diz Polícia Militar. Veja também, carreta de mamografia começa atendimentos nesta terça-feira em Santa Bárbara do Oeste. E ainda, traficante é preso em operação da Disney Americana. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14, da sua TV digital e através de multiplataforma. Muito obrigada pela sua audiência. E vamos começar o programa falando sobre o pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que disse na noite de ontem, neste domingo, em cadeia de rádio e TV, que o governo irá publicar nos próximos ato normativo, colocando então fim na emergência sanitária provocada pela Covid-19. Em sua fala, o ministro destacou investimentos federais na pandemia e prestou solidariedade às vítimas da doença. Veja então o pronunciamento. Boa noite. Desde o início de 2020, o mundo enfrenta a maior emergência sanitária da história, a pandemia da Covid-19. Que já vitimou mais de 6 milhões de pessoas. Expresso nossa solidariedade aos familiares das vítimas e àqueles que ainda sofrem em decorrência das sequelas dessa doença. Sentimos todas as perdas, mas com a força do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, salvamos muitas vidas. Agradeço aos médicos que, com a autonomia defendida pelo governo federal, utilizaram o melhor da ciência em favor dos pacientes, bem como a todos os profissionais da saúde que incansavelmente lutaram contra essa doença. O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, fortaleceu o SUS com a expansão na capacidade de vigilância, ampliação na atenção primária e especializada à saúde. Foram mais de 100 bilhões de reais destinados exclusivamente para o combate à pandemia, além dos mais de 492 bilhões para o financiamento regular da saúde desde 2020. O Brasil realiza a maior campanha de vacinação de sua história. Já foram distribuídas mais de 476 milhões de doses de vacina, todas adquiridas pelo Ministério da Saúde. Hoje, mais de 73% da população brasileira completou o esquema vacinal e mais de 71 milhões de brasileiros receberam a dose de reforço. Temos vacinas disponíveis e os brasileiros acessam livremente essa política pública. Graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a SPIN. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros, em total respeito à Constituição Federal. Enfim, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ninguém ficará para trás. Desejo a todos uma feliz Páscoa e Deus abençoe o nosso Brasil. Tá aí, então, o pronunciamento, do ministro da Saúde, que deu esse presente de Páscoa, dando essa notícia, então, do fim desse trabalho que está sendo executado desde 2020 pelo Ministério da Saúde, As campanhas, os envolvimentos com todas as secretarias de saúde. E a pergunta fica, Será que realmente é o momento de pôr fim, um ponto final nisso? Porque desde fevereiro, gente, o ministro vem tratando publicamente do assunto, nos bastidores
né, pensa aí há muito tempo nesse sentido, a pressão do Palácio do Planalto, tendo em vista que o presidente Jair Bolsonaro irá então disputar a reeleição. E a expectativa do ministro de ser reconhecido como o gestor que terminou com a crise sanitária no Brasil. E a chamada SPIN, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, dá lastro ao uso emergencial de vacinas, compras sem licitação e outras regras ligadas à pandemia. Somente no Ministério da Saúde, 170 regras podem ser impactadas com o fim da emergência sanitária. Entre as mais sensíveis está a autorização de uso emergencial de vacinas e remédios. Pessoas que têm trabalhando aí, né, que vêm trabalhando no assunto, dizem que estudam um meio de não prejudicar o uso da Coronavac, que tem autorização emergencial. As vacinas da Pfizer, Janssen e também a AstraZeneca da Oxford já têm o registro definitivo e não sofreriam nenhum impacto com o fim da emergência sanitária. No fim de março, a Saúde finalizava um documento que seria entregue ao ministro para que ele tomasse então a decisão sobre a possível revisão no estado de emergência. Nele estavam sendo considerados dados epidemiológicos da rede de assistência do SUS e as normas que sofreriam então impacto com a decisão. Gestores do SUS afirmam que não são contra o fim da emergência sanitária em decorrência da redução do número de mortes e casos de Covid-19 no país, mas tentam convencer o Ministério da Saúde que seja adotado um prazo de transição de 90 dias. Além disso, propõe um plano de comunicação de risco e um plano de retomada da normalidade. Tá aí, gente. Será que devemos? É algo para a gente refletir de fato, né? Será que é o momento certo de pôr fim, né, nesse trabalho tão longo de mais de 2 anos aí em relação ao Covid-19? É algo a se pensar, né? Vamos continuar falando sobre saúde, mas agora nós vamos falar sobre uma outra doença, porque devido ao Covid, muita gente esqueceu dessa doença, que é a dengue. Então nós vamos ter agora um direto da redação falando sobre essa questão de suspeitas de mais mortes, né, da dengue. Depois de confirmar neste ano de 2022 2 mortes causadas pela dengue, a Americana investiga mais 5 óbitos, que também podem ter sido consequência da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Mais informações então com a repórter Natália Lima. Em comunicado, a Secretaria de Saúde informou que a Americana investiga mais 5 óbitos que podem ter sido causados por dengue. As mortes estão sob análise e aguardam confirmação de exames laboratoriais. Desde janeiro até a última quarta-feira, a Americana registrou 948 casos suspeitos de dengue, dos quais 484 confirmados e 380 descartados. A cidade também já teve 2 mortes pela doença neste ano de 2022. Um homem de 60 anos que morreu dia 4 de março e uma mulher de 82 anos falecida no último dia 26. A Secretaria de Saúde também informou que os trabalhos de nebulização começaram nesta última quinta-feira, dia 13, em uma ação conjunta com a equipe do Programa Municipal de Controle de Dengue. Natália Lima para o Todo Dia News, segunda edição. Obrigada, Natália, pelas informações. Daqui a pouquinho a Natália volta com mais notícias, falando um pouco mais sobre eventos religiosos aqui na nossa cidade e região. Vamos falar agora ainda de saúde, sobre a prevenção ao câncer de mama, porque Santa Bárbara do Oeste receberá então a partir desta semana mais uma edição do programa Mulheres de Peito. É a carreta, né, de mamografia. Então, a partir de amanhã até o dia 30 de abril, os atendimentos serão realizados na Praça Ângelo Benite, localizada entre as ruas Salvador e Maceió, ao lado da Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Cidade Nova. Os exames serão gratuitos e abertos também para mulheres de outras cidades da região. Promovida pela Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Prefeitura, a estrutura possibilitará mais uma oportunidade para as mulheres colocarem em dia seus exames, visando a prevenção e detecção precoce do câncer de mama.
Serão atendidas mulheres entre 50 e 60 anos mediante apresentação de RG e cartão do SUS atualizado e também mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos munidas de pedido médico emitido pelo SUS com RG e também cartão do SUS atualizado. No período em que a carreta estiver no município, os atendimentos ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, com distribuição de 50 senhas diárias. Aos sábados, o horário será das 8 da manhã ao meio-dia e, nesse caso, com distribuição de 25 senhas. Não haverá realização de exames aos domingos e no feriado de Tiradentes, 21 de abril, que agora esta quinta-feira. O programa Mulheres de Peito tem o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância da realização do exame de mamografia, assim como a facilidade do acesso ao mesmo por meio da agilidade de agendamento e garantia, então, do tratamento após a confirmação do diagnóstico. Em Santa Bárbara, gente, a carreta será mais uma opção para a realização de mamografia, além das unidades básicas de saúde e do Centro de Referência em Saúde da Mulher, onde o mesmo pode ser solicitado o agendamento, por meio de pedido realizado pela enfermeira ou consulta médica. Em 2021, a Secretaria de Saúde realizou 4.497 exames. Já neste ano já foram 2.357 mamografias até o momento. Que beleza, né? Continue assim também as mulheres fazendo os exames de mamografia, que é tão importante para o diagnóstico precoce contra o câncer de mama. Bom, gente, agora nós vamos falar de uma outra notícia que viralizou, né, nas redes sociais, todo mundo compartilhou, todo mundo ficou sabendo e todo mundo queria ficar próximo dele. Enfim, nós divulgamos aqui na quinta-feira, em primeira mão, que haveria então a motociata, né? A motociata que o presidente Jair Bolsonaro esteve lá de São Paulo até aqui a cidade americana e passou por algumas cidades da nossa região aqui. E aqui em Americana acabou reunindo 20 mil pessoas no recinto da Festa do Peão, segundo a Polícia Militar. Então, nós temos mais informações que, de acordo aí com essa informação, né? A Letícia Santin também tem mais detalhes, porque tanto ela, né, como o nosso repórter Rafael Rezende acompanharam tudo o que aconteceu no dia da motociata. Então, primeiramente, vamos ouvir o que a nossa repórter Letícia Santin tem para nos dizer sobre esse evento que aconteceu, então, na Sexta-feira Santa, aí no dia 15 de abril. Boa noite, Sabrina. Pois é, a passeata de moto realizada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, dia 15, reuniu cerca de 20 mil pessoas no recinto da Festa do Peão em Americana, de acordo com informações da Polícia Militar. O policiamento da manifestação do presidente, que saiu da capital paulista em direção à Americana, custou R$1 milhão aos cofres públicos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Policiais militares de Americana informaram que não houve registro de incidentes no recinto e depois do evento o presidente seguiu em escolta até o aeroporto municipal de Americana, onde embarcou no helicóptero da Presidência da República para o Guarujá. Tá aí então informações da Letícia e ela volta novamente para falar sobre, né, esse evento todo que aconteceu na sexta-feira, né, movimentando tanta gente, né? Então, ainda durante sua presença no recinto da Festa do Peão, o presidente atacou, né, acordo entre o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral para eleições. Então, Letícia, é isso mesmo? É isso mesmo, Sabrina. O adiamento do lançamento do recurso Comunidades do WhatsApp foi alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro durante seu discurso no recinto da Festa do Peão. O adiamento é um acordo entre o Tribunal Superior Eleitoral e o WhatsApp para estrear o recurso somente depois das eleições desse ano. No Brasil, o WhatsApp foi a principal plataforma de disseminação de desinformação política na eleição de 2018. O presidente afirmou que o acordo não será cumprido, de acordo com informações que ele tinha. O Bolsonaro não falou como poderia impedir esse acordo, já que se trata de um compromisso entre uma empresa privada e um braço do Poder Judiciário.
Na prática, o recurso se trata de um grande grupo que inclui outros grupos. Esse grande grupo pode ter milhares de membros com toda a comunicação criptografada. Hoje, cada grupo de WhatsApp tem no máximo 256 integrantes. Letícia Santin para o Todo Dia News, segunda edição. Obrigada, Letícia. Então, com todas essas informações, falando um pouquinho aí, né, dessa motociata, desse evento que aconteceu, né, com o presidente Jair Bolsonaro, com a presença dele aqui na cidade americana. Depois ele passou por Santa Bárbara, ali primeiro ele veio, né, pela rodovia Anhanguera, e aí ele entrou, né, na cidade americana ali no recinto. Depois ele pegou a rodovia SP-304, passando por Santa Bárbara, seguindo ali para Limeira, né? Então, realmente passou por toda essa região, mas aqui na cidade americana, né, ele ficou bastante tempo nesse recinto ali da Festa do Peão, e então o repórter Rafael Rezende acompanhou tudo de perto. Desde manhã ele já estava lá no local acompanhando tudo, né? Inclusive ele fez várias lives, né, no Facebook do Jornal Todo Dia. Estava ali presente, acompanhando todos os detalhes, né, de perto aí sobre a motociata, e ele conversou com diversos políticos, representantes partidários, organizadores, inclusive, desse tipo de evento, e também empresários. Vamos acompanhar, então, né, esse mix de entrevistas que o repórter Rafael Rezende fez, né, naquela manhã, né, naquele período, nessa presença do presidente Jair Bolsonaro, que então esteve no recinto da Festa do Peão. A motociata realizada pelo presidente Jair Bolsonaro do PL na última quinta-feira reuniu cerca de 20 mil pessoas no recinto da Festa do Peão, em Americana. De acordo com informações do 19º Batalhão da Polícia Militar, o policiamento da manifestação do presidente, que saiu da capital paulista em direção à Americana, custou cerca de R$1 milhão aos cofres públicos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Autoridades, personalidades e políticos falaram ao Todo Dia sobre a importância da visita de Bolsonaro à Americana. Difícil não é impossível, né? Na quarta-feira nós recebemos uma missão. Molina, o presidente não sabe onde vai ser a chegada, vai ser em Campinas, vai para outra cidade. Eu falei, não, vai para Americana. Mas você tem tempo hábil? Eu falei, temos, vamos correr. E aí começou essa luta lascada, procurei o Beto Lar, falei, Beto, fiz do espaço que tem um rapaz aí sexta-feira aí. Falei, o Bolsonaro falou, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse pra mim. Então ele abriu aqui pra gente, enfim, organizar tudo isso. Tô até um pouco meio apático assim, porque eu passei a noite no hospital com uma alergia em mim. Mas é um prazer, é o presidente do Brasil. Primeira coisa. Segundo, é o Bolsonaro. Terceiro, é Tarcísio de Freitas. Eu quero ver alguém que faça como ele. É muito difícil, né? Então, a melhor pesquisa, no meu entender, é a pesquisa do povo. Visita hoje do Tarcísio e do Bolsonaro com uma grande alegria estar recebendo ele aqui em nossa cidade. Aquele velho ditado, juntou a fome com a vontade de comer, porque juntou aí o Bolsonaro, que é essa lenda, esse mito, essa história, no maior recinto da Festa do Peão, depois de Barretos, aqui em Americana, então ele veio no lugar certo, no lugar correto. Estamos aqui para apoiar. Entendeu? Bolsonaro tem que ser assim, não pode ser ao contrário. Cavuca, marruca. É um momento histórico, provavelmente o maior movimento de motos do mundo, ainda mais numa Sexta-feira Santa, que é um momento de reflexão. E por que não? Fazemos a reflexão que queremos para o futuro do Brasil. Então toda essa síntese, toda essa casualidade de datas torna ainda mais importante esse evento no dia de hoje. O presidente Bolsonaro, ele não tem protocolo, é um cara do povo, que gosta de ver in loco as necessidades, as realidades. Então eu tenho certeza que ele vai contrariar a segurança, vai dar uma esticadinha no percurso, né? E quem ganha com isso é a Americana, que está sendo prestigiada. É uma honra para a Americana receber, né, o nosso presidente, né, a autoridade maior desse país, e o pré-candidato Tarcísio de Freitas, que vai, se Deus quiser, né, ser o nosso futuro governador. Né? Então a gente fica muito feliz, né? É o que a gente fala, providência divina, né? Porque era para ser Campinas e acabou encerrando a motociata aqui em Americana. Em entrevista ao Todo Dia, o comandante do 19º Batalhão informou que não houve registro de incidentes no recinto. É uma missão grande, né? Afinal de contas, nós estamos preocupados com a ordem pública. Tá? É um grande número de pessoas, como pode ser visto aqui no local. A Polícia Militar ela está preocupada em garantir a segurança de todos
ao redor do evento, né? Principalmente cidade americana. Afinal de contas, são milhares de veículos, né, que estão chegando no município e também aqui ao redor aqui desse local do evento. A Polícia Militar estará aqui, né, de forma imparcial para garantir a segurança de todos. A manifestação mobilizou policiais militares de batalhões territoriais e especializados da capital e regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, além da utilização de aeronaves, drones e viaturas. Depois do evento, o presidente seguiu em escolta até o aeroporto municipal de Americana, Augusto de Oliveira Salvação, onde embarcou no helicóptero da Presidência da República para o Guarujá, onde passou o final de semana prolongado. Bolsonaro e a comitiva deixaram São Paulo por volta das 10 horas da manhã e seguiram pela Marginal Tietê, a caminho da Rodovia dos Bandeirantes, onde realizaram 2 paradas. Na rodovia Luiz de Queiroz, o presidente realizou mais uma parada na região do Jardim Santa Rita, em Santa Bárbara do Oeste. A comitiva chegou à rodovia Anhanguera, já em Americana, por volta das 13 horas. O presidente discursou por cerca de 10 minutos e conversou com algumas autoridades locais, entre elas o prefeito Chico Sardelli do PV. O vice-prefeito Odir Demarque falou com exclusividade ao Todo Dia sobre a recepção do presidente e relatou ainda que fez pedidos de verbas para a Americana. O nosso prefeito Chico Sardelli junto comigo, a gente tem uma grande preocupação com a represa também, né? Então a gente vai aproveitar esse momento e pedir para umas ajudas, porque realmente a cidade americana com a represa Salto Grande virou um pinicão de todas as cidades aí que tem afluentes. Então, com certeza, ele vai nos atender. Tá aí, então, a presença do presidente Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, e que esteve aí nessa motociata, trazendo, né, vários motociclistas junto. Um trabalho aí que teve, né, o apoio da Polícia Militar, das guardas, enfim. E como o Rafael disse aí, né, parabéns ao Rafael e à Letícia que fizeram toda essa reportagem, né, esse material, esse conteúdo trouxe aqui para vocês, telespectadores da TV Todo Dia, do jornal Todo Dia News, primeira edição e segunda edição. Muito obrigada a vocês que trabalharam aí nesse evento. E o Rafael conversou aí com, né, como eu disse, vários políticos, organizadores, empresários, né? Ricardo Molina aí falou do evento que ficou à frente. Teve também o Odir Demarque, que é o vice-prefeito, Marcelo Mestre, né, vereador. Também teve aí o Dr. Tiago Martins, teve o Tenente Coimbra, também Jorge Moisés, teve a sua fala aí. E o Tenente Daniel também do batalhão da Polícia Militar, que teve todo esse trabalho também para tentar não deixar as coisas saírem do eixo, né? Porque era uma multidão de gente ali, né? Um mar de pessoas. E só fazendo uma correção, eu falei na rodovia Anhanguera, mas eles vieram pela rodovia Bandeirantes, né? Passaram pela SP-304, ali passaram rapidamente por Santa Bárbara e sim entraram em Americana, daí sim passaram pela Anhanguera. E aí depois de lá ele foi para o Guarujá, passar o final de semana com a família. Mas o tempo maior foi realmente na cidade americana, por isso que até o Ricardo Molina falou sobre isso, de poder receber, né, nesse recinto da FESPIão, e pôde aí falar, né, um pouco e atender aí toda a população, né? Bom, tivemos esse evento numa sexta-feira de Santa e também tivemos muitos eventos religiosos, né? Porque foi um final de semana que envolvia a Páscoa e por isso o Papa também, né, celebrou, inclusive mesmo estando com problemas de saúde, né, cerca de 100 mil pessoas compareceram à Praça de São Pedro após uma longa missa pascual, segundo o Vaticano. Francisco dedicou grande parte do discurso à Ucrânia, comparando o choque de guerra no leste europeu aos apóstolos, que o Evangelho diz que viram Jesus ressuscitado. Em meio à celebração, então, pelo fato de o público estar de volta, né, podendo comparecer aí nas celebrações, nas missas, como o Vaticano, que vem também uma multidão de gente para poder assistir o Papa. Então, após 2 anos aí de restrição por causa da Covid,
a audiência, né, desse Urbi et Orbi, que o Papa Francisco lamentou que o mundo esteja vivendo uma Páscoa de guerra. E aí o pontífice criticou ainda implicitamente a Rússia por arrastar a Ucrânia para um conflito, abre aspas, cruel e sem sentido. Francisco ainda agradeceu àqueles que acolheram refugiados da Ucrânia, que já passam de 5 milhões. O pontífice, que sofre de dores crônicas nas pernas, resistiu bem durante a longa missa e depois percorreu a multidão na praça, em uma rua próxima, sentado no papamóvel aberto. Depois leu a maior parte do discurso da varanda sentado, de pé apenas no início e para a bênção final. Ele ainda pediu reconciliação entre israelenses e palestinos e entre os povos de Líbano, Síria, Iraque, Líbia, também Mianmar, né, e República Democrática do Congo. Então, gente, imagina, o Papa passando por tudo isso, ele já está numa certa idade avançada, né, com dores, fez essa celebração longa, porque realmente período de Páscoa, né, a Sexta-feira Santa, noite de vigília, né, o sábado de Aleluia, o domingo de Páscoa, são celebrações longuíssimas, né, a tradição do catolicismo. E aí ele fez a celebração, apesar de ficar uma boa parte sentado, mas as partes iniciais e finais ele fez em pé e fez, né, esse discurso maravilhoso, tão importante nesse momento que estamos vivendo. Pós-Covid, no momento em que os católicos, as pessoas estão saindo de casa, né, estão podendo ir celebrar, e também nesse momento de guerra, né? Então ele aproveitou fazer um parâmetro, né, de tudo que está acontecendo no mundo. Não é só no Brasil, não é só naquele país europeu, não, é no mundo. E com essas palavras, né, que ele fez, maravilhosas, faz a gente refletir, né? Refletir, não precisa ser católico, evangélico, qualquer religião, temos que refletir muito tudo isso que nós estamos passando, né? Tudo que passamos com o Covid, muita gente perdeu familiares, amigos, né, em relação a essa doença, tudo o que aconteceu, crianças que sofreram com tudo isso. Ontem passou uma reportagem que assim me chocou muito e eu vou compartilhar aqui com vocês, né, se caso vocês queiram saber mais informações, mas os adolescentes, as crianças adolescentes, os jovens estão sofrendo muito com o pós-Covid. Porque agora que elas estão nas escolas, elas ficaram 2 anos vivendo, tipo, abre aspas aqui, entre aspas, uma prisão domiciliar, estudando dentro de casa. E agora elas estão tendo crise de ansiedades. Ontem no Fantástico passou uma reportagem especial sobre isso. Estão tendo crise de ansiedades para ir para a escola, ou crise de ansiedades para fazer prova. E contaminou essa ansiedade mais de 30 alunos de uma escola no Rio de Janeiro. Passaram mal, de chegar a desmaiar, de ter crises, parecendo crises epiléticas, mas era crise de nervoso. Então imagine como o emocional das pessoas estão sofrendo com esse pós-Covid, com esse momento, e agora com essa guerra também. Então, é um momento muito difícil, todo mundo está passando, o mundo inteiro está passando por isso. Então, tudo isso que o Papa falou é fato e que deve ser refletido com muito carinho mesmo. Não é mesmo? Então, fica aí essa mensagem do Papa. E ainda falando sobre religião, sobre religiosidade, né, os católicos aproveitaram, depois desses 2 anos sem missas presenciais, então os fiéis acabaram lotando as igrejas de todo o Brasil, né? Inclusive aqui em Americana não seria diferente. Na Basílica Santo Antônio houve a distribuição aí de ovos e de chocolates para as crianças. Mais detalhes com a repórter Natália Lima. A
Após 2 anos sem missa presencial de Páscoa por conta da Covid-19, fiéis lotaram as igrejas da nossa região para acompanhar as celebrações deste domingo. Algumas paróquias, entre elas a Basílica de Santo Antônio de Pádua e a Paróquia São Benedito, ambas de Americana, mantiveram simultaneamente a transmissão ao vivo pelo Facebook. Na Basílica de Santo Antônio, a celebração teve a participação do Monsenhor Constantino Gardinali, pároco emérito, e do reitor Valdinei Antônio da Silva. E também na Basílica houve a distribuição de ovos de chocolate para as crianças. Natália Lima para o Todo Dia News, segunda edição. Obrigada, Natália, pelas informações. E aproveito aqui uma pausinha que a Júlia fez eu lembrar e eu vi na foto, né? Claro, a foto do portal do Todo Dia tinha, inclusive o Padre Constantino, que já está bem velhinho, né? Esteve presente aí nessa celebração maravilhosa de Páscoa e tantos outros, né, padres aí. E a gente lembra muito do Padre Constantino porque ele foi, né, por muito tempo o padre, o pároco responsável pela Basílica Santo Antônio, né? A gente fica feliz. E aproveitando, gente, a gente falou aí da guerra, né? O Papa lembrou um pouco dessa guerra que está acontecendo na Ucrânia. E essa guerra acabou ajudando a elevar o preço dos combustíveis no mundo todo. O barril do petróleo segue alto. E o analista político da TV Brasil, Ricardo Caldas, também fez uma análise das tendências. Vamos ouvir. Finalmente as boas notícias começam a chegar tanto no fronte internacional quanto no fronte interno. No fronte internacional, nós temos uma ligeira estabilização do preço do petróleo. Temos uma arte sobre isso, né? A gente vai rodar ela aqui a partir de agora, professor. Tá aí a nossa arte. O que você preparou para a gente? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar e lembrar ao nosso telespectador, em 2020, lá atrás, durante a Covid, durante a recessão, a taxa o valor, né, do preço do barril estava em torno de $25. Isso em 2020. Aí, em 2021, com a retomada, ele disparou para o dobro, Paulo. Veja lá, $54. No final do ano passado, ela já estava em $74, ou seja, essa tendência altista ela é anterior à invasão da Ucrânia. No início desse ano, já estava em $88, e aí sim, com a invasão, nós chegamos a esse pico de quase $140, que nós mencionamos aqui, e agora a boa notícia é que essa semana ele caiu abaixo da linha de $100, o que é uma linha psicológica muito importante, né? Então as pessoas realmente estão sentindo que está havendo uma queda. Isso do ponto de vista do barril do petróleo, aqui é o preço do Brent, que é o principal barril, né, comercializado em Londres, mas que atende consumidores do mundo todo. E em termos de dólar, o que nós temos? Em 2021 o dólar começou a 5,3, acabou o ano em 5,6 e esse ano iniciou em queda. Logo depois, com o conflito, veja só, claramente o dólar cai para 5,13 em março, já depois da invasão, e agora, nessa semana, ele oscilou um pouco para cima, para baixo, mas em média se manteve em torno de 4,7, que é uma taxa que a gente já não via há algum tempo, quase 2 anos. Então, esses dois fatores combinados podem auxiliar um novo presidente da Petrobras a ter uma nova política para o preço dos combustíveis, já que ele se fala tanto, né, que segue o padrão internacional, então a queda foi de quase 30%, então já está dando oportunidade para reduzir o preço do combustível finalmente. Lembrando que nós, consumidores, só vimos alto até agora. O preço da gasolina em janeiro, preço médio, né, no Brasil todo, estava em 4,6%. No final do ano passado chegou a 6,6, estabilizou um pouco nesse valor até o início do ano e depois do conflito disparou então para 6,9 e agora está em 7,26 de acordo com a ANP, com a Agência Nacional de Petróleo. Essa tabela é impressionante, né? A gasolina de 4,62 em janeiro de 2021, janeiro do ano passado, para 7,26 em abril deste ano, uma diferença aí de 1 ano e 2 meses, professor. Está em torno de 60% de aumento, mais ou menos fazendo de cabeça assim meio. É impressionante, como você lembrou, ou como você acaba de lembrar, né? O novo presidente da Petrobras assumiu ontem, a gente mostrou aqui o que se espera dele, professor. Você costuma dizer aqui que só depender do mercado internacional é arriscado, né? O que o mercado gostaria, né? Agora o mercado, estou falando dos investidores, né? Das pessoas que compram ações da Petrobras, é que ela seguisse 100% o mercado internacional. Subiu em Londres, subiu em Texas, pá, sobe combustível aqui. Só que aí quem paga essa conta é o consumidor. Agora, a questão é a seguinte, ninguém é contra seguir o padrão internacional. Claro que o preço de uma commodity segue também o mercado internacional, a gente não pode abolir o mercado. Mas o que as pessoas
pessoas têm pedido, e eu me incluo nesse grupo aí de que sugere uma mudança na política de preço, é que outros fatores também sejam levados em consideração, como o custo de produção, o fato de que o Brasil importa apenas 20% do petróleo que utiliza e por aí vai. Agora, independente disso, Paulo, mesmo que você considere apenas o preço do mercado nacional, e aí vamos nos concentrar em Londres, em primeiro lugar, que é o petróleo que nos interessa, que é aquele petróleo leve, né? Já que no Texas é um petróleo mais pesado, nós tivemos uma queda. Então, só esse fato aqui já justificaria uma revisão do preço do combustível. Além disso, no plano doméstico, nós temos outras variáveis, outros fatores importantes também. O Congresso tem atuado, sugerindo também uma estabilização do ICMS, uma padronização em todo o Brasil. E agora, falta ainda a aprovação, já foi aprovado no Senado, falta na Câmara, de um fundo de estabilização para tentar reduzir um pouco esse preço e estabilizar o preço dos combustíveis para nós, consumidores. Tá aí a análise, então, né, desse especialista e falou muito bem sobre toda essa avalanche de aumento, né, nos barris aí, enfim. E isso tinha que refletir aqui, gente, é óbvio. O preço do litro do etanol já chega a R$ 5,99 nos postos de Americana, exatamente, R$ 5,99. Ou seja, vamos arredondar, R$ 6,00 o litro. É um absurdo. Etanol, porque a gasolina, gente, já está R$10. Já está R$10, né? Então, imagine para você abastecer seu veículo. Então, nos postos de Americana, essa explosão de consumo do produto devido ao aumento da gasolina provocou uma alta de 25% no preço em uma semana. E quem tem mais informações sobre este assunto, sobre esse aumento exorbitante, é Ellen Santos. Boa noite, Sabrina. A nova alta do etanol chegou aos postos de combustíveis de Americana. O litro já pode ser encontrado custando R$ 5,99 nos estabelecimentos. A reportagem do Todo Dia pesquisou o valor em ao menos 10 comércios da cidade e constatou que no período de uma semana o etanol ficou 25% mais caro. A reportagem considerou os preços atuais e cruzou as informações com o último levantamento realizado pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no município, no início do mês. Conforme a reportagem constatou, na média dos 10 postos consultados, o preço mínimo é de R$ 4,89 e o máximo de R$ 5,99. A média fica então de R$ 5,07. Na semana de 3 a 9 de abril, segundo a ANP, o valor médio do etanol em Americana era de R$ 4,65, o mínimo de R$ 4,39 e o máximo de R$ 4,79. Segundo Emílio Martins, presidente da RECAP, Sindicato dos Postos de Combustível de Campinas e região, o encarecimento se deve ao aumento da procura pelo etanol, devido ao preço nas alturas da gasolina. Ele explica que trata-se de uma questão nacional. As pessoas consomem mais etanol quando a gasolina fica mais cara. Essa demanda faz o combustível ficar mais caro. Martins também pontuou que o que acontece na bomba é o reflexo em todos os elos da cadeia produtiva, desde a usina até os postos. De acordo com ele, não há previsão de baixa nos preços. Ellen Santos, para o Todo Dia News, segunda edição. Obrigada, Ellen, pelas informações. Daqui a pouquinho a Ellen volta com notícias policiais, viu, gente? Boas notícias sobre a evolução do quadro de saúde de Rodrigo Mussi. Exatamente. Segundo o Diogo, que é irmão do ex-participante do Big Brother Brasil 22 da Globo, ele já está em pé e dando os primeiros passos com a ajuda de enfermeiros. Gente, realmente isso é um milagre, né? Também já não necessita mais de tubo de oxigênio para respirar e segue evoluindo. O irmão postou no Instagram que Rodrigo está falando com certa dificuldade e em breve terá a alta da UTI. A Polícia Civil afirmou que abriu um inquérito para investigar o acidente e o motorista que prestou depoimento poderá responder então por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele passou por cirurgia na cabeça e uma das pernas. A família dele demorou muitas horas até descobrir que ele havia sofrido, então, o acidente. É um milagre mesmo, gente. Bom, agora está chegando o momento dela, a previsão do tempo.
Cadê a minha? E aqui chegou rapidamente The Flash. The Flash. Como um vento. Como um vento. O vento Stratiformes. Verdade. Tudo Stratiformes, Sabrina? Tudo Stratiformes. Agora nosso cumprimento vai ser assim, gente. É tudo leve e generalizado. Moderada, leve a moderado, exatamente. E o que temos para os nossos telespectadores para amanhã, né? Terça-feira. Olha aí, ela não perde a oportunidade, né? Mas diferentemente, ele vai querer sim que amanhã teremos temperaturas mínimas um pouquinho mais baixas, né? E também as máximas com uma certa elevação. Então nós teremos entre 14 e 15 graus pela manhã, mas aquecendo, levantando um pouquinho aquela temperatura no decorrer do dia, chegando até 26 graus centígrados, né? Podendo encerrar essa alta aos 27 e já dando um sinal de que quarta-feira teremos 1 grau a mais de máxima, né? 28. A umidade relativa do ar estará em torno da casa dos 35% e poderá baixar para 30%. Isso é quase umidade de deserto, que é 25%. Tá? Então, qual que é a recomendação para o pessoal? Hidrate-se bastante. Use protetor solar se sair de casa, porque apesar de estarmos no outono, de estar num tempinho mais ameno, o sol queima do mesmo jeito. O sol queima e o ultravioleta está batendo picos diariamente, então é bom proteger a pele. E só um detalhe, aproveitando, umidificar bem os ambientes, porque como está seco, agora as doenças respiratórias, né? A mucosa fica tudo mais ressecada, então crianças, idosos sofrem mais com essa época do ano. Então, deixa um balde com água dentro do quarto, do ambiente, principalmente na hora de dormir, né? Que respira, ou uma toalha umedecida, pendurada, né? Para umidificar bem o ambiente. E também é aconselhável ter um frasquinho de soro, né? Soro fisiológico, para fazer a umidificação das narinas, né? Sim. Principalmente se você tiver algum problema como rinite, sinusite, alguma dessas ites da vida, né? Para não judiar do seu sistema respiratório, né? Para você ter não ter aquele sangramento que é muito comum quando está muito ressecado, né? Sim, e ter um certo conforto. Mas como nós podemos observar, a frente fria, né? Ela foi toda para o oceano. E pelo menos até o final de semana não há nenhuma chance de termos uma nova entrada de frente fria. Então vamos ter limpinho. Exatamente, vamos ter aquele céu típico de outono, né? Céu de brigadeiro, limpo, sem nuvens. Rápida aceleração aí no aquecimento, mas nada que venha a ser como estávamos algumas semanas atrás, com dias muito quentes. Isso não teremos mais. Será dias mais agradáveis, bastante ensolarado. Certo. Você sabe que eu lembrei dessa sua fala, céu de brigadeiro, ontem? Porque assim, domingo de Páscoa é sempre um céu bonito, né? Um céu ensolarado. Amanhece já um dia muito bonito, domingo de Páscoa. É raro chover no domingo de Páscoa. Não sei se você tem essa observação, pessoal, em casa, mas eu observo muito isso. Tem algumas datas muito marcantes para mim, né? Que é sempre no domingo de Páscoa. E sempre foi dias assim ensolarados. E aí eu olhei para o céu ontem e falei assim, nossa, que domingo maravilhoso. O céu azulzinho, igual que essa imagem assim. Você não via as nuvens branquinhas, você só via o azul, né? O azul mesmo do céu, como a gente fala. Aí eu falei, nossa, lembrei do Danilo falando... céu de brigadeiro. Até porque ontem foi Páscoa, dia de chocolate, né? Então a gente faz uma análise assim, né? Sabe por que da expressão, né? Céu de brigadeiro? Não sei. Queria saber. Essa eu não vou te pegar, né? Não. De justo, assim, na saia justa, né? Diz o pessoal da aeronáutica que só com condições perfeitas que o brigadeiro, né, que é o general da aeronáutica, gosta de pegar o avião e sair pilotar. Que se tiver qualquer intempérie, ele fica em solo mesmo. Ele não embarca. Por isso que é céu de brigadeiro. E o nome brigadeiro também do doce foi porque ainda na República Velha, na Era Vargas, por ali,
Um dos candidatos que disputou com o Vargas era brigadeiro da aeronáutica. E o doce preferido dele... Era brigadeiro. Era um doce que era conhecido até então como negrinho. Que é o brigadeiro, mas que foi rebatizado por conta desse candidato aí à presidência, que não ganhou, ganhou Getúlio Vargas. Só que o slogan dele era: vote no brigadeiro, que além de bonito é solteiro. Ai, gente, tá vendo só? Eu falo pra vocês que TV todo dia também é cultura. A gente aprende as coisas, igual como Stratiformes, entendeu? Pois é. Um pouquinho diferente. Stratiforme ali foi uma derrapagem na curva. Obrigada, Danilo. Obrigada pela presença. Até mais. É isso aí, gente. TV todo dia, TV todo dia News, segunda edição também é cultura. É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta já temos o Rafael Rezende para falar com a gente vários assuntos na área da polícia e muito mais informação para você. Não saia daí, voltamos já já. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. Quer mudar seu visual? Transformar-se em uma loira deslumbrante? Estúdio Sabrina Ometo faz a sua transformação. O seu sonho em ser loira é sonho realizado pelo Estúdio Sabrina Ometo. Avenida General Orlando, Gaison, número 35, no bairro 31 de Março, em Santa Bárbara do Oeste. De volta aqui Todo Dia News, segunda edição, nessa segunda-feira, dia 18 de abril. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Hoje eu nem falei direito com vocês a respeito do WhatsApp, né, gente? Manda um WhatsApp pra gente, 992388799. E temos nossas redes sociais, participe com a gente, sempre pelas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, tá bom? Bom, gente, chegou o momento do plantão policial. E chegou o momento do plantão policial e hoje ele tem assunto para falar com a gente, hein? Se prepare porque, ó, é metralhação de notícia policial. Será que existe metralhação? Acho que eu falei essa palavra, vou procurar no dicionário depois. Mas ele vai metralhar várias notícias policiais, começando por uma que aconteceu agora, no finalzinho do dia aí, traficante é preso em operação da DISI aqui em Americana. É isso mesmo, Rafael? Boa noite! Oi, Sabrina, boa noite. Metralhação eu não conheço não, mas eu acho que eu matei o português agora, né? Foi um erro muito... Mas, ó, eu vi aí que você tá com um monte de papel aí, então é tanto assunto que hoje você até se perdeu aí, né, nas nossas notícias que temos que dar aqui, mas vamos começar então desse da DISI, que é um fato que aconteceu hoje, né, então vamos lá. Sabrina, não deu nem tempo de decorar os textos, viu, então eu tive que pegar a colinha hoje. Boa noite para você, Sabrina, boa noite aos nossos telespectadores aqui do Todo Dia News. Pois é, mais uma vez, né, a operação da DISI de Americana. Pessoal lá do Dr. Marco Antônio Posetti e também do Emerson Siqueira, todos lá da DISI de Americana, uma operação deflagrada pela DISI na tarde de hoje, apreendeu aí
dinheiro e drogas em um imóvel ali na região do Jardim dos Lírios, em Americana. Um traficante foi preso. De acordo com informações passadas pela especializada, a Operação EMA tinha como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas recorrente ali na região do Jardim dos Lírios, em Americana. Durante as investigações, os policiais da DISI apuraram que o indivíduo de vulgo Melancia era responsável por armazenar as drogas que eram vendidas na região ali em sua residência. Foram realizadas diligências que acabaram por apontar qual seria o provável endereço deste traficante. Em alguns minutos de observação com uma equipe de investigação velada lá no local, as equipes então identificaram esse homem do sexo masculino. Ele foi abordado saindo da residência localizada na Rua Ema. O local era usado para armazenamento dos entorpecentes. Em entrevista inicial, o abordado confirmou ser conhecido como o vulgo, né, que a gente falou agora, Melancia, e também questionado a respeito da existência de drogas em seu imóvel. Ele confessou que mantinha realmente as drogas escondidas no telhado da sua casa, inclusive mostrando o local exato para acessar esse esconderijo. Além disso, viu, Sabrina, após uma vistoria minuciosa no local, os policiais encontraram 181 porções de maconha e pesaram mais de 500 gramas da droga. Além disso, R$ 35 em dinheiro, caderno de anotações com contabilidade, algumas outras porções de maconha estavam escondidas em saquinhos do tipo Ziploc, já vinham com papel de seda aí para ser consumida. Foi dada a voz de prisão em flagrante ali para esse traficante. A ocorrência foi apresentada na sede da DISI e a autoridade policial aí acabou autuando esse homem, que é desempregado de 32 anos, que foi transferido para a audiência de custódia lá da cidade, da cadeia pública da cidade de Sumaré. Ele que vai responder aí por tráfico de drogas. Mais uma excelente operação da DISI de Americana, encabeçada aí pelo Dr. Marco Antônio Posetti, que sempre prontamente nos atende, e também, claro, aos nossos amigos aqui do Todo Dia News, o Emerson Siqueira e a todos lá da DISI de Americana, no qual nós mandamos um super abraço. Polícia na rua, bandidagem na cadeia, né, Sabrina? É isso mesmo, polícia na rua, bandidagem na cadeia, e tem que ser feito isso mesmo, né? É uma pena, né, desempregado e vai para esse outro caminho, procurar ganhar dinheiro. E agora a gente vai de Americana para Santa Bárbara, Rafael, porque aconteceram aí 2 acidentes que mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros na noite do último sábado em Santa Bárbara do Oeste. E o interessante é que as colisões ocorreram no mesmo local em menos de 4 horas. É possível isso? É possível. Rafael acompanhou esses acidentes. É exatamente, Sabrina. O pessoal fala que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar, né? Mas nesse caso aconteceu um acidente exatamente no mesmo lugar, ainda durante o atendimento da primeira ocorrência. A motorista de 29 anos perdeu o controle ali na Avenida Prefeito Isaías Romano, em direção à Avenida Santa Bárbara, quando ela perdeu o controle em uma rotatória e bateu o carro neste poste de energia. A mulher de 29 anos recusou o atendimento, as equipes do Corpo de Bombeiros, que inclusive ficam ali bem próximas, né? A cerca de 100 metros ali da base da polícia do Corpo de Bombeiros, foram acionados, chegaram lá, não precisou de atendimento médico. Durante o atendimento desta ocorrência, as equipes, inclusive do Corpo de Bombeiros, já estavam retornando lá para a base, quando receberam um novo chamado. O motorista de um veículo Fiat Mobi perdeu o controle exatamente no mesmo lugar, cerca de 3 horas e 40 minutos depois, e capotou o carro após bater no primeiro veículo, que já estava acidentado no mesmo lugar. E aí a gente observa, olha, a imagem do Fiat Mobi lá no fundo, batido, e o Fiesta no poste. Esse motorista, né, que estava dirigindo aí o Fiat Mobi, teve ferimentos leves, ele foi socorrido pelas mesmas equipes do Corpo de Bombeiros que tinham atendido o primeiro acidente e foi encaminhado para o hospital da Unimed. Ele passa bem, só teve alguns arranhões e passa bem. Aí, logo depois desses 2 acidentes, a Polícia Militar foi acionada e acabaram, então, interditando a via até que fossem, então, retirados, né, todos os veículos. Agora, cabe alertar aí, né, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, lá o pessoal do Departamento de Trânsito, a verificar o que de fato está acontecendo ali, para 2 acidentes no mesmo lugar terem acontecido, né, em um curto espaço de tempo, né, Sabrina? É verdade, Rafael. Inclusive, se não me falha a memória, recentemente a Prefeitura de Santa Bárbara colocou outros pontos de radares, inclusive nessa via aí, na Avenida Hermínio, eu já esqueci o Romano. Isaías Romano. É isso. Então, e aí, o
Quer dizer, a pessoa ia acontecendo acidente, 2 acidentes em 4 horas, 3 horas. Gente, é um absurdo. Então, realmente, as pessoas ou estão abusando demais na velocidade, ou estão desatentas, ou dormiram, ou ainda beberam e, enfim, ocasionaram esse acidente. Então, de fato, precisa ser revisto, analisado bem aí essa região, porque é muita coincidência, né, nesse mesmo local. Coitado do Corpo de Bombeiros, a hora que eles estavam voltando, acho que do outro caso, né, acionaram de novo, volta de novo, mas acho que ele fala, será que é piadinha? No mesmo lugar, outro acidente, né? Ele vai... Até pensaram que era trote, viu, Sabrina? Oi? Até pensaram que era trote, inclusive. Pensaram? As equipes falaram com a gente. Porque, eles acharam né, que até era trote. Então, tá vendo só? Eu tô brincando aqui, mas é fato, né? É a mesma coisa, parece que é história de filme acontecer no mesmo lugar assim, mas acontece, gente. Então, tem que tomar cuidado aí. Bom, outra coisa agora que a gente vai falar é sobre golpes. E esse golpe eu achei bastante interessante porque cerca de 10 clientes, gente, procuraram a Polícia Civil para devolver carros que estavam com queixa de furto. Exatamente isso. Isso aconteceu lá em Sumaré. É isso, Rafael? Pois é, viu, Sabrina? É uma história longa, inclusive, né? A história da RTIT, né? Inclusive, nós temos as imagens aí. Os clientes da RTIT, eles tinham alugado, né, alguns veículos com a promessa aí de cashbacks, práticas de recuperação de valores investidos após um período. Eles procuraram o plantão policial de Sumaré na tarde do sábado para entregar os veículos que estão com queixa de furto. Segundo informações apuradas aqui pela reportagem do Todo Dia, cerca de 10 clientes da empresa compareceram ao plantão policial acompanhados dos advogados para entregar à polícia os carros locados através da RTIT. A iniciativa do grupo de clientes aconteceu após a descoberta das supostas fraudes e golpes aplicados pela empresa de aluguel de carros. 2 automóveis que já haviam sido apreendidos pela Polícia Civil por terem queixa de roubo, 2 deles, inclusive, foram localizados, né, ali dentro de residências na cidade de Sumaré. Os veículos estavam equipados com rastreamento, com o sistema de rastreador, e com isso, né, as equipes da Polícia Militar chegaram a localizar o endereço onde estavam. Um deles no Jardim Virgílio Viel e outro no Jardim São Francisco. Os policiais militares tentaram contato com os locatários através de telefone, mas foram informados que estavam fora do município. Com isso, os veículos foram apreendidos após o registro lá da ocorrência no plantão policial. Os proprietários, né, que foram espontaneamente na delegacia devolver os veículos, adotaram a atitude depois do contato, né, com representantes da empresa Eurotour, que locou os veículos da empresa Unidas, a real proprietária dos veículos. A Eurotour, em posse dos veículos locados, realugou esses carros para a RTIT no início das operações. De acordo ainda, né, com os representantes da empresa Eurotour, antes de descobrir, né, os supostos golpes, a empresa RTIT forneceu a listagem com todos os contatos, né, e endereços de quem estava em posse dos veículos locados e contratos vigentes por controle interno. Após o fechamento das unidades da RTIT e com suspeita, né, de estelionato, as 2 empresas, a Eurotour e a Unidas, registraram boletins de ocorrência de furto de todos os carros locados na tentativa de recuperá-los. Um dos locatários, cliente, né, da RTIT, deverá responder, inclusive, por receptação, enquanto os demais deverão prestar depoimentos em inquérito policial que investiga os casos apresentados lá no pátio, os veículos, né, foram apreendidos e encaminhados para o pátio de veículos Mescan em Sumaré. Inclusive, viu, Sabrina, de acordo com a Polícia Civil da cidade de São Paulo, lá o DEIC, né, Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado, informaram que já tem mais de 1.000 boletins de ocorrência envolvendo carros da Unidas, que foi alocada por essa Eurotour e que foi realocada para essa RTIT. Inclusive, foi matéria aí de vários outros veículos de imprensa, né, logo depois aqui do Todo Dia. Realmente um caso absurdo, né? E aí acabaram aí ficando no prejuízo essas pessoas que acabaram locando esses carros para ter aí um pouco mais de tranquilidade, enfim, acabaram aí tendo o prejuízo, né? Tem clientes, inclusive, que perderam quase R$100 mil aí com esses golpes aí. O dono da empresa, inclusive, chegou a gravar vídeos, né, falando que iria regularizar tudo, porém, até o momento também não entrou em contato com o Todo Dia. Nós tentamos entrar em contato várias vezes, gravaram vídeos, né, falando que iriam resolver todas as situações, mas até agora nada resolvido, viu, Sabrina? É um absurdo, né? Nossa, que história maluca. Realmente é uma história, é outro caso que dá para fazer um filme, né? Porque, olha,
E as pessoas têm que tomar cuidado nesse tipo de golpe aí, porque o prejuízo é enorme, né? Porque preço de carro hoje também está caríssimo. Então, essas locações aí, então tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas ainda a gente vai falar de Sumaré, é a última participação aqui do Rafael, falando da cidade de Sumaré também, mas é que agora a Polícia Militar recuperou aí uma carga de som roubada em uma rodovia. Caminhoneiro chegou até a ficar refém dos criminosos em um galpão. Pois é, viu, Sabrina? Hoje de manhã, inclusive, matéria exclusiva nossa aqui do Todo Dia. Esse motorista de caminhão teria carregado, né, esse caminhão lá no terminal, né, intermodal, ali na cidade de Sumaré. A Polícia Militar recuperou esse caminhão que havia sido roubado na rodovia dos Bandeirantes, em Sumaré, na manhã de hoje. Ninguém foi preso até então. Segundo informações da corporação, o caminhão havia sido carregado ali no terminal intermodal de Campinas, o TIC, né? Com cerca de 90 caixas contendo aparelhos de som portáteis. Logo depois que deixou o local, seguiu viagem pela rodovia dos Bandeirantes. Segundo relatos do motorista da Polícia Militar, um carro preto teria invadido a frente do veículo e o obrigou a parar. Ele chegou a tentar fugir, porém foi rendido pelos criminosos que estavam armados. O motorista foi colocado nesse carro preto e seguiu viagem aí para um local onde ficou refém em um galpão com esses criminosos. Os bandidos assumiram a direção desse caminhão e foi levado até a rua Antônio Gonçalves Pereira, ali no Jardim Dulce, bem próximo, inclusive, da fábrica da Honda, ali na cidade de Sumaré, onde a carga foi transferida para um veículo Fiat Fiorino. O veículo, que possui queixa de roubo, foi encontrado a cerca de 100 metros, ali na rua Alcione Aparecida Pereira, trancado. Os policiais chegaram até o local após o rastreamento do sistema, após o rastreio, né, do sistema de rastreamento, de acordo com a Polícia Militar. Esse veículo, né, dos bandidos, que foi encontrado, estava trancado com a carga do caminhão no interior. Cerca de 28 caixas estavam nesse carro. Ainda de acordo com a corporação, o motorista foi liberado pelos criminosos sem ferimentos. Eles levaram os 2 celulares da vítima e os veículos foram encaminhados aí para o 3º plantão da Polícia Civil lá da cidade de Sumaré. A gente observa aí, então, as imagens da carga. 28 caixas, né, estavam nessa Fiorino, que estavam essa carga no caminhão. Cerca de 90 caixas estão aí, olha, a gente observa aquelas caixas portáteis grandes, né, de som grande, né, estavam no caminhão, cerca de 90 caixas. Quando os policiais, então, entraram no caminhão, percebendo que faltava carga. Quando eles localizaram a Fiorino, que estava trancada, chamaram, então, o chaveiro, e aí, então, quando eles abriram a traseira, né, dessa Fiorino, que também era roubada, encontraram as 28 caixas que faltavam no caminhão. Realmente, um excelente trabalho da Polícia Militar, vale a pena aqui ressaltar, um excelente trabalho da Polícia Militar, que conseguiu aí recuperar a carga e também, claro, trazendo aí o motorista são e salvo novamente aí, sem nenhum ferimento. Agora a Polícia Militar e a Polícia Civil buscam, né, por essa quadrilha que teria feito esse assalto, esse crime aí, lá na região de Sumaré. Absurdo, né, Sabrina? Um absurdo mesmo. Coitado desse caminhoneiro, deve ter passado momentos aí, né, de tensão, de nervoso, enfim, ficar aí refém desses assaltantes, né, desses criminosos. E assim, gente, né, um caminhão, né, com 28 caixas de caixa de som, e aquelas caixas de som potentes, né, então realmente a revenda disso, com certeza eles iam ganhar um dinheiro bem bonzinho, vamos dizer assim, bem legal para eles, né? Mas, graças à polícia, né, a casa caiu, como diz o Marcelo Rezende. Marcelo Rezende, não, Marcelo Bento. Rafael Rezende confundi com o Marcelo. Mas a casa caiu para esses daí mesmo, né? Literalmente. Ô, Rafael, obrigada aí por todas as informações, né? Bastante trabalho no dia de hoje, pós-feriado, mas o Rafael trabalhou muito nesse plantão de feriado. Agradeço aí pelos seus trabalhos, inclusive pela sua reportagem especial da motociata, né? Da presença do nosso presidente Jair Bolsonaro, que esteve aqui na cidade americana. Um excelente trabalho, né, que você fez, você e a Letícia, e que pôde realmente trazer essas informações para os nossos telespectadores. Muito obrigada, boa noite, viu? Muito obrigado, Sabrina, e claro, a gente está sempre aí atento a tudo que acontece, né, através das nossas redes sociais. A gente pode entrar ao vivo a qualquer momento, lá no nosso Facebook, né, facebook.com/jornal todo dia. A gente pode entrar ao vivo a qualquer momento com as nossas lives. Além disso, né, você também pode acompanhar essas e outras notícias no nosso site, tododia.com.br, ou também na nossa versão online aqui no QR Code, que você pode clicar aqui
e ter acesso ao nosso jornal online todos os dias aqui do Jornal Todo Dia. Amanhã, claro, nós teremos também nas bancas, nas melhores bancas aqui, o nosso jornal impresso todo dia. E claro, a gente vai ficando por aqui. A gente volta amanhã na primeira edição do Todo Dia News com Tato Rodrigues. Uma boa noite para você, Sabrina. Boa noite aos nossos telespectadores. Rafael Rezende para o Todo Dia News, segunda edição. Obrigada, Rafael. Boa noite. E ainda falando de polícia, terminando o bloco do plantão policial, comerciantes ficam 4 horas em poder de bandidos em Santa Bárbara do Oeste. Mais informações com Eli Santos. Boa noite, Sabrina. Um bando formado por 5 homens armados e encapuzados rendeu um casal de comerciantes na madrugada desse domingo, dia 17, e roubou joias, dinheiros, 2 carros, televisores e celulares no bairro Planalto do Sol 2, em Santa Bárbara do Oeste. As vítimas chegaram a ser amarradas durante o assalto na residência, que levou cerca de 4 horas para ser finalizado. Os criminosos entraram na casa por volta da meia-noite, amarraram as vítimas na sala ao pegar todos os objetos e dinheiro. Os assaltantes fugiram com 2 veículos do casal. Um deles foi recuperado na região do Zabane por policiais militares. O bando está foragido e a Polícia Civil investiga o assalto. Ellen Santos para o Todo Dia News, segunda edição. Obrigada, Ellen. Que história também essa, hein, gente? Parecendo história de filme policial. Nossa, essa sexta-feira santa, esse feriado de sexta-feira santa prolongada aí também, muita movimentação na área da polícia, hein? Bom, gente, agora chegou o momento da sala política. Luiz Gustavo Klein, advogado especialista, né, vai poder falar um pouquinho, fazer uma avaliação hoje diferente. Cada dia ele traz uma novidade para você refletir, analisar e pensar muito bem nesse ano, que é um ano muito importante, gente. 2022... ano de eleição, e a gente precisa pensar muito bem em quem vamos votar. Todos nós, cidadãos brasileiros. Vamos ouvir então o que ele tem para dizer hoje. Olá, Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, inicia nesta quarta-feira 20 no Ceará a sua pré-campanha à presidência da República. O gaúcho perdeu as prévias do PSDB para a escolha do candidato à presidência para João Dória. Dória, no entanto, não decolou nas pesquisas e sua alta reprovação levou a cúpula tucana a desidratar seu nome internamente. Enquanto isso, Leite é apoiado por grandes caciques da legenda. Ao lado do Cidadania, União Brasil e MDB, o PSDB negocia uma candidatura única de terceira via, o que também abre portas para a postulação de Leite. O ex-governador, no entanto, precisa se tornar conhecido em outros estados, além do Rio Grande do Sul. Como estratégia, ele iniciará uma série de viagens pelo Brasil, começando por Fortaleza, capital do Ceará, reduto de Gereissati, um dos maiores apoiadores de sua candidatura. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o também líder tucano José Aníbal defendeu a postulação de Leite como viável e acrescentou que essa é uma opinião majoritária da legenda. Dória ganhou as prévias, mas aparentemente não levou. Uma boa noite. Boa noite, Luiz Gustavo Klein, trazendo essa avaliação, essa análise muito importante para você pensar. Gente, vamos então para as mensagens do WhatsApp. Zap. Boa noite, Bela e equipe. Desejo uma abençoada semana para vocês. Beijão. Logicamente que não mais política vende até a mãe. Absurdo, Fafá Mileta. É isso aí, Fafá. Obrigada pela mensagem. Boa noite, Sabrina. O chamado Piscinão, às margens da rodovia Luiz de Queiroz, no Terra América, está repleto de possíveis criadouros de dengue. Armando Bueno. Então já sabemos de onde mora a região do Armando. Será que é no Terra América que o Armando Bueno mora? Obrigada pela informação. A gente vai procurar investigar esse caso aí, essa situação, tá? Boa noite, nobre Sabrina. Hoje, ele mandou no 15/4/22, sucesso total da visita do presidente Bolsonaro em Americana. Sucesso total, vitória certa, Vagnão. É isso aí, participação de todos, muito obrigada pelo carinho, pela audiência de vocês até agora.
Queria pedir desculpas para vocês, né? Hoje nós tivemos um pequeno atraso, nós estamos tendo muito problema com internet e sem ela, às vezes a gente não consegue efetuar o nosso trabalho com qualidade, né? Então, por isso, acabou afetando um pouquinho o nosso atraso, mas estamos aqui todos os dias, diariamente, aqui para trazer informação para você, tá? E informação com credibilidade. Por quê? Porque a TV Todo Dia é conteúdo. Voltamos amanhã. Tchau!